A descoberta dos restos do navio Endurance no mar de Weddell, na Antártica, resgata a memória de uma das mais incríveis aventuras na história da navegação. Em 1914, pouco depois de explodir a Primeira Guerra Mundial, um grupo de pesquisadores deixa a Inglaterra para uma missão no Polo Sul. A expedição era comandada pelo inglês Ernest Shackleton, experiente navegador que já havia viajado pelo segundo menor continente do planeta. O objetivo: realizar a primeira travessia a pé da Antártica. Mas as condições do tempo no extremo sul do continente se mostraram um obstáculo intransponível. Shackleton foi vencido pelo clima, mas conseguiu salvar todos os 28 integrantes do grupo. Nesta edição do Matéria de Capa, vamos relembrar a história desta fantástica aventura. Acompanhe com a gente. Até a descoberta feita no mar de Weddell, no Oceano Antártico, foram várias tentativas para encontrar os destroços do navio Endurance. O que mais surpreendeu os integrantes da expedição foi o aparecimento da inscrição Endurance claramente visível no casco do navio. Afinal, 107 anos se passaram desde o naufrágio, ocorrido em 21 de novembro de 1915. O grau de conservação do casco também foi uma surpresa para os pesquisadores, o que comprova a qualidade do material utilizado. O navio foi localizado a uma profundidade de 3 quilômetros no mar de Weddell. Durante todo esse tempo, a madeira resistiu com apenas alguns estragos. Ernest Shackleton não conseguiu realizar o objetivo da missão, que seria a primeira travessia terrestre da Antártica, mas teve êxito ao conseguir resgatar com vida todos os 28 integrantes do grupo que o acompanhou naquela aventura. O historiador Dan Snow, que fez parte da expedição de busca ao Endurance, afirma que a descoberta parece um milagre e que, a princípio, era difícil acreditar no grau de conservação do navio. Para chegar ao local do naufrágio, a expedição do Falklands Maritime Heritage Trust teve que romper quilômetros de cobertura de gelo. Também foi preciso esperar que as condições do tempo permitissem a navegação na área. A equipe teve que lutar contra as constantes mudanças na região, como nevascas e temperaturas de 18 graus abaixo de zero. O navio Agulhas é um quebra-gelo adaptado para expedições científicas. Ao longo do trajeto, a camada de gelo chegava a mais de 30 centímetros de espessura. Ao chegar ao local onde se acreditava ser o ponto exato do naufrágio, foram feitas várias tentativas para localizar os destroços. Durante 2 semanas, os mini-submarinos foram lançados para buscas no fundo do mar. A bordo do Agulhas, a expectativa era enorme entre os membros da tripulação. Até que no 15º dia, as primeiras imagens feitas pelas câmeras de controle remoto chegaram ao comando da expedição. Eles mal podiam acreditar que 1 século depois, o navio estaria tão bem conservado e que o nome Endurance podia ser lido com total clareza. Em virtude do Tratado Internacional da Antártica, os restos do navio são considerados um monumento histórico e não podem ser removidos ou alterados. Por isso, nenhum objeto do navio foi levado à superfície. A Universidade de Dulwich, onde o irlandês Ernest Shackleton estudou, produziu um vídeo para lembrar o histórico feito de seu ex-aluno. Veja como tudo aconteceu. This is the James Caird, a lifeboat once involved in one of the greatest rescues in history. Este é o James Caird, o pequeno bote salva-vidas no qual Shackleton e mais 5 homens navegaram 1.300 quilômetros no Atlântico Sul em busca de ajuda para 22 tripulantes deixados na Ilha Elefante. Em 1916, o bote foi levado para Dulwich, onde foi restaurado. O vídeo parte da imagem do bote para lembrar a trajetória de Shackleton da periferia de Londres para onde a família se mudou ao deixar a Irlanda até ser reconhecido como um herói nacional. Shackleton estudou em Dulwich até os 16 anos. Em seguida, entrou para a Marinha Mercante, onde aprendeu os segredos da navegação e logo ficou conhecido por suas qualidades de liderança. Essa reputação lhe ajudou a garantir um lugar na expedição Discovery, organizada para realizar pesquisas na Antártica e comandada pelo capitão Robert Scott.
Naquela época, a região ainda era pouco conhecida e repleta de mistérios. Poucos exploradores tinham conseguido chegar lá. Shackleton passou um ano na Antártica e logo se apaixonou pela região, prometendo a si mesmo que um dia voltaria para lá, comandando uma expedição. Seu sonho era se tornar o primeiro explorador a alcançar o Polo Sul. Então, ele organizou a expedição Nimrod. A primeira conquista foi chegar a uma distância de 156 quilômetros do polo. Nos registros da missão, ele escreveu que só não foi adiante para chegar ao objetivo final porque faltou comida para os tripulantes. O motivo? O acidente ocorrido com um pônei em um trenó como esse, que pode ser visto no Museu da Universidade de Dulwich. Quando Shackleton e seu grupo realizavam a longa marcha em direção ao polo, um dos pôneis caiu numa fissura do gelo, arrastando o trenó com 50 quilos de alimentos. Arrasado, Shackleton teve que suspender a expedição e voltar a Londres. No entanto, a viagem o tornou famoso, já que ele havia quebrado o recorde de aproximação do Polo Sul. 3 anos depois, a marca de Shackleton foi quebrada, quando o famoso explorador Roald Amundsen fincou a bandeira da Noruega na marca do polo. Em seguida, o inglês Robert Scott também bateu de novo o recorde. Então, Shackleton entendeu que teria de voltar à Antártica para uma missão inédita, a primeira travessia a pé do continente. Essa foi a missão que ficou conhecida como Endurance, ou Expedição Imperial Transantártica. Uma iniciativa arriscada, que previa uma caminhada de quase 3.000 quilômetros no gelo. Agosto de 1914. Na data prevista para o início da viagem, a Primeira Guerra Mundial estava em seus primeiros dias. Na dúvida, Shackleton escreveu ao governo perguntando se deveria suspender os planos ou seguir em frente. A resposta do então primeiro-lorde do Almirantado, Winston Churchill, veio numa palavra: prossiga. Partindo em 8 de agosto, em poucos dias, o Endurance cruzou a linha do Equador rumo ao Atlântico Sul. Quando eles se aproximaram da Antártica, começaram a ver mais e mais gelo, flutuando sobre a superfície do mar. Comandantes de navios baleeiros que circulavam na região registraram que essa era a mais grossa camada de gelo que tinham visto naquela época do ano. Apesar disso, Shackleton decidiu seguir adiante, acreditando que seu navio poderia enfrentar aquelas condições e levá-los ao destino planejado. Não muito longe do ponto em que previam desembarque para o começo da caminhada, o gelo se tornou mais compacto e acabou aprisionando o navio. A tripulação tentou abrir caminho, quebrando as placas, mas não adiantou. A cada dia, o gelo se tornava mais espesso. A espera por uma melhora no tempo se tornou dramática. Os tripulantes permaneceram a bordo. Ainda assim, conseguiam manter o moral elevado e até disputar partidas de futebol sobre o gelo. Por sorte, contavam com roupas adequadas para enfrentar o frio, impermeáveis ao gelo e à água. Algumas delas estão expostas no Museu de Dulwich. Desta vez, em vez de pôneis, 69 cães estavam a bordo. A eles caberia a tarefa de puxar os trenós com os suprimentos para a caminhada até o polo. Não demorou muito para que eles se tornassem grandes amigos dos tripulantes, ajudando a combater a solidão. Após uma longa espera, o gelo começou a esmagar o casco do navio. Não havia mais esperança de voltar a navegar. A água invadiu os porões do Endurance e a pressão derrubou até os mastros. A tripulação e os cães se espalharam pela camada de gelo ao redor. Àquela altura, eles estavam a 1.600 quilômetros de algum local habitado, onde poderiam pedir ajuda. Com o navio destruído, toda a esperança de sobreviver parecia perdida. Shackleton, então, anunciou seu plano. Com os 3 botes salva-vidas que tinham, um deles, o James Caird, a maior opção era tomar o rumo norte em direção a alguma ilha da região. Uma delas se chamava Elefante. Os cães ajudaram a carregar os barcos e os suprimentos do navio, mas logo a comida ficou escassa e os tripulantes não tiveram outra opção a não ser sacrificá-los. Finalmente, após uma longa caminhada, eles chegaram ao mar aberto e embarcaram nos botes seguindo o rumo planejado. O capitão Frank Worsley utilizou seus conhecimentos das estrelas para calcular onde estavam. Foi assim que conseguiram chegar à Ilha Elefante. Após uma semana no mar, alguns companheiros estavam tão exaustos que tiveram de ser carregados. Mas a alegria do desembarque durou pouco. As chances de serem resgatados ali era nula.
uma vez que a ilha não ficava no caminho dos baleeiros que cruzavam o Atlântico Sul. Muitos dos tripulantes sofriam de desnutrição, congelamento dos dedos e outros problemas de saúde. Shackleton sabia que, a menos que conseguisse ajuda logo, muitos morreriam ali. Deixando 22 homens na ilha, Shackleton e outros 5 homens embarcaram no James Caird, decididos a navegar por 1.300 quilômetros até a ilha Geórgia do Sul, em busca de socorro. A bordo da pequena embarcação, eles enfrentaram ondas gigantes que não apenas ameaçavam virar o barco, mas lançavam água para dentro, deixando todos quase congelados. Não fosse pelo carpinteiro do grupo, McNish, que havia feito reparos no bote, reforçando o casco e construindo um pequeno abrigo, eles não teriam sobrevivido. Após 2 semanas, eles enxergaram a ilha Geórgia do Sul. Quando estavam quase chegando, caiu uma tempestade. Ventos com velocidade próxima de um furacão castigavam o pequeno bote. Mais tarde, eles souberam que outras embarcações na área, maiores do que o James Caird, naufragaram. Milagrosamente, 16 dias após deixarem a Ilha Elefante, eles conseguiram desembarcar. Só então descobriram que estavam no lado errado da Geórgia do Sul. As estações baleeiras ficavam do outro lado, além das montanhas cobertas de gelo. Era mais um desafio a ser vencido. Cruzar a pé uma ilha que nunca havia sido atravessada por qualquer outra missão. Entre eles e os baleeiros havia uma cadeia de picos e desfiladeiros. 3 dos homens estavam muito fracos para caminhar e tiveram que ser deixados para trás. Shackleton então partiu com 2 homens para a perigosa jornada. Enquanto isso, os 22 homens que ficaram na Ilha Elefante lutavam para sobreviver em meio ao frio e à escassez de alimentos. Para se proteger dos ventos, eles improvisaram abrigos com os 2 botes. Após uma caminhada de 1 dia e meio, finalmente Shackleton e os 2 homens chegaram à estação baleeira de Stromness, no outro extremo da ilha. Assim que chegou, ele tratou de organizar a primeira das 4 tentativas de resgate dos tripulantes que ficaram na Ilha Elefante. Embora não tenha realizado o objetivo de sua missão, Shackleton obteve um grande reconhecimento por ter conseguido salvar todos os 28 tripulantes do Endurance, principalmente graças a seu esforço e determinação. Ele doou o James Caird para John Killer Howe, um de seus financiadores, que também havia estudado em Dulwich. E foi assim que o bote foi parar onde está hoje. Em 1921, Shackleton partiu novamente em direção à Antártica, numa missão batizada de Quest. Mas ele acabou sofrendo um ataque cardíaco e faleceu na Ilha Geórgia do Sul, onde foi sepultado. Restaurado pelo Museu Marítimo do Reino Unido, o James Caird permanece no Dulwich College, como uma testemunha de um dos maiores feitos da navegação. Daqui a pouco, acompanhe a linha do tempo da expedição de Shackleton e os tripulantes do navio Endurance. E ainda, um norueguês foi o primeiro a chegar ao Polo Sul, mas até hoje permanece a polêmica sobre o extremo norte. Não saia daí. Antes de afundar no Mar de Weddell em novembro de 1915, o Endurance ficou 11 meses preso no gelo, até que o casco foi esmagado, provocando o naufrágio. Vamos ver numa rápida linha do tempo os principais momentos da aventura. 8 de agosto de 1914, o Endurance deixa a Inglaterra rumo à Antártica. 5 de dezembro, o navio deixa a Ilha Geórgia do Sul, com destino ao Mar de Weddell. 19 de janeiro de 1915, o Endurance fica preso num banco de gelo. Nos meses seguintes, a tripulação esperou por um momento em que o navio pudesse se soltar do gelo e deixar aquela área, mas isso não aconteceu. Em 27 de outubro de 1915, Shackleton mandou a tripulação abandonar o navio. Durante 3 dias, os tripulantes ficaram acampados num banco de gelo e aproveitaram para retirar as provisões e os 3 botes nos quais esperavam navegar. 30 de outubro,
o grupo inicia a marcha rumo ao norte. A expectativa, caminhar mais de 500 quilômetros no gelo até uma das ilhas mais próximas de onde poderiam conseguir ajuda. Em 21 de novembro de 1915, o navio afundou no mar gelado. Depois que o Endurance afundou, Shackleton e seus homens ficaram semanas acampados numa placa de gelo, esperando o tempo melhorar. Veja quais foram os passos seguintes dessa jornada. 9 de abril de 1915, Shackleton e os 28 tripulantes partem rumo ao norte, nos 3 botes que haviam retirado do Endurance. 14 de abril, depois de percorrerem 160 quilômetros enfrentando altas ondas e ventos fortes, eles chegam à Ilha Elefante. A essa altura, estavam a 557 quilômetros do local onde Endurance havia naufragado. Mas aquela ilhota era desabitada e não oferecia condições de sobrevivência ao grupo. No dia 24 de abril, Shackleton e 5 tripulantes embarcam no bote James Caird, rumo à ilha Geórgia do Sul, a 1.300 quilômetros de distância. Nesta jornada, a bordo da minúscula embarcação, eles enfrentaram ondas gigantes que Shackleton disse nunca ter visto antes. 8 de maio. Após 2 semanas de luta contra o mar revolto, o grupo chegou à Geórgia do Sul. Mas então, um novo obstáculo. Eles estavam do lado desabitado da ilha, longe das estações baleeiras. Isso significa que deveriam contornar a ilha enfrentando o Mar Bravio ou atravessar a pé, pelo interior, num terreno montanhoso coberto de gelo. Após um breve descanso, Shackleton inicia a caminhada com 2 homens, deixando os outros 3 no ponto de desembarque. Depois de percorrer 51 quilômetros em 36 horas, o grupo chega à estação baleeira de Stromness. Era 20 de maio de 1915. Em seu diário, Shackleton deixou registradas as seguintes palavras. Não tenho dúvidas de que a providência nos guiou. Eu sei que, ao longo daquela difícil jornada, éramos 4, não 3. Ao chegar à estação baleeira na Ilha Geórgia do Sul, Shackleton queria partir logo para resgatar não apenas os 3 companheiros que estavam do outro lado, mas também os outros 22 que ficaram na Ilha Elefante. No dia 21 de maio, o grupo de 6 estava novamente reunido. 3 dias após sua chegada à estação baleeira, Shackleton conseguiu uma embarcação de Southern Sky e partiu para a primeira das 4 tentativas de resgatar os 22 companheiros que tinham ficado na Ilha Elefante. Na primeira delas, a tripulação se deparou com uma imensa geleira, de mais de 100 quilômetros de extensão que cercava a ilha. Então, o barco voltou para Port Stanley, nas Ilhas Falklands, ou Malvinas para os argentinos. De lá, o grupo conseguiu do governo uruguaio outro navio, que fez a segunda tentativa de alcançar a Ilha Elefante. Novamente, a geleira impediu a aproximação. Em seguida, Shackleton partiu em direção a Punta Arenas, no Chile, onde conseguiu uma escuna emprestada para a terceira tentativa, mais uma vez fracassada. Então, o governo chileno cedeu ao grupo uma embarcação mais resistente, o Ielcho, que partiu em 25 de agosto. 5 dias depois, o barco conseguiu furar o bloqueio e se aproximar da Ilha Elefante. Em apenas 1 hora, todos os 22 homens que haviam ficado na ilha estavam sãos e salvos a bordo da embarcação chilena. Mais de 3 meses haviam se passado desde que Shackleton partira em busca de resgate. Todos os tripulantes da missão do Endurance sobreviveram. Se perguntarmos quem foi o primeiro explorador a chegar ao Polo Sul, na Antártica, só há uma resposta: o norueguês Roald Amundsen. Mas em relação ao Polo Norte, no Ártico, até hoje o assunto é motivo de polêmica. Foi no dia 14 de dezembro de 1911 que o explorador Roald Amundsen fincou a bandeira da Noruega no Polo Sul, no centro da Antártica. Ele comandava uma expedição que utilizava trenós puxados por cães.
quando outro explorador, o inglês Robert Falcon Scott, chegou lá apenas 5 semanas depois. Ao se deparar com a bandeira fincada por Amundsen, ele descobriu que era tarde demais para reivindicar a conquista. Já em relação ao Polo Norte, a situação é bem complicada. Em 1827, o oficial da Marinha Britânica, William Edward Parry, quase chegou lá, mas teve que desistir. O mesmo aconteceu com o americano Charles Hall em 1871. Em 1895, foi a vez dos noruegueses Fridtjof Nansen e Fredrik Johansen, que estiveram bem perto, mas não conseguiram alcançar o polo. Em 1899, o italiano Luigi Amedeo, um príncipe e explorador, também teve que desistir quando estava bem perto. Em 1908, o americano Frederick Albert Cook reivindicou a chegada ao Polo Norte, mas não conseguiu comprovar o feito. No ano seguinte, o engenheiro da Marinha norte-americana, Robert Peary, disse ter alcançado o polo. A princípio, tentou pleitear a conquista só para ele, mas o fato é que estava acompanhado pelo também americano Matthew Hanson, cujo papel na expedição Peary queria esconder. Daqui a pouco, a missão internacional que passou 1 ano no Ártico estudando os efeitos do aquecimento global. E ainda, o museu exibe a embarcação que permitiu uma expedição pioneira no século XIX. A gente volta já. Ainda há muito a descobrir sobre os polos da Terra. Daí a missão do navio Polar Stern, que recentemente passou 1 ano no Ártico, estudando as mudanças climáticas. Sob temperaturas de até 40 graus abaixo de zero, a missão enfrentou inúmeros perigos. O Polar Stern, ou Estrela do Norte em alemão, recebeu 600 cientistas de 17 países em períodos alternados entre 2019 e 2020. Nesse intervalo, eles desenvolveram o maior projeto de pesquisa na região central do Ártico, estudando a camada de gelo, alterações na biologia e no ecossistema da região provocadas pelo aquecimento global. Com esses dados, os cientistas vão determinar até que ponto as mudanças climáticas estão transformando o meio ambiente na região e quais são as consequências para o planeta nas próximas décadas. A expedição Mosaic, sigla em inglês para o Observatório Multidisciplinar Flutuante para o Estudo do Clima no Ártico, foi considerada um êxito. A expedição do Polar Stern segue os passos da viagem pioneira feita por um explorador norueguês há mais de um século. Se hoje a excursão já envolve alguns riscos, imagine no século XIX. O Fram é uma escuna de 3 mastros projetada pelo navegador Fridtjof Nansen. Foi construída na Noruega em 1892. A proa e a popa são revestidas por um casco de carvalho de 1,25 m de espessura. As laterais, com 70 a 80 centímetros, têm 3 camadas de madeira, a maior parte de carvalho. O conforto dos tripulantes era considerado uma prioridade. Daí os ambientes bem planejados, que incluíam até um gramofone e um piano, além de um fogão para garantir refeições quentes. O Fram sobreviveu a uma jornada de 3 anos pela região central do Ártico, sob as mais rigorosas condições. O barco contava com um motor a diesel. Hoje pode ser visto no Museu de Navegação de Oslo, na Noruega. Esta animação mostra os detalhes principais da embarcação, como o revestimento do casco. E também como o design permitia que o barco fosse empurrado para cima quando o gelo se fechava, para não ser esmagado. Por mais de um século, o Fram deteve o recorde para a embarcação que foi mais longe em direção ao Polo Norte.
Cientista, diplomata e explorador, Fridtjof Nansen era dotado de uma extrema coragem, que o levou a alcançar o extremo norte do planeta, enfrentando enormes desafios. Ao longo da história, foram inúmeros os navegadores que se lançaram em perigosas aventuras, determinados a descobrir os segredos das regiões mais remotas do planeta. Se na pré-história nossos ancestrais saíam em busca da sobrevivência, mais tarde os primeiros aventureiros buscavam riquezas ou expandir domínios. Nos séculos XV e XVI foi a era dos descobrimentos. Entre o final do século XIX e o começo do XX, a época das explorações nos polos. Eram missões que exigiam coragem, desprendimento e, acima de tudo, a determinação de ampliar o conhecimento. Hoje, essa busca se volta ao espaço. Sabe-se lá o que ainda vamos descobrir. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Uma boa noite a todos. Até lá!